Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. É um prazer enorme de estar aqui trazendo a palavra de Deus aqui para nós essa noite, entendeu? Não é para vocês, é para mim também. Eu creio que Deus tem algo para falar para nós aqui essa noite e Ele tem algo para nos ensinar. Eu gosto sempre de falar sobre princípios, porque é pelos princípios que a gente é movido, entendeu? Você tem que ter, você olha uma criança e fala, nossa, essa criança teve princípios, entendeu? Teve ensinamento, entendeu? Então, quando a gente são pessoas de princípios e tudo, a gente vai andando conforme aquilo que a gente aprendeu, entendeu? Então, você tem que andar conforme aquilo que o seu pai te ensinou. Quem que é seu pai? Deus. E Deus deixou princípios para nós. Se você ler a partir dos primeiros versículos da Bíblia, Deus está ensinando princípios para nós. E eu creio que Ele tem algo para nós diferente essa noite. Eu quero falar um pouquinho, até o louvor aqui me ajudou um pouco aqui essa noite, na primeira música, falou, Cristo move as montanhas. Entendeu? Então, eu quero falar hoje sobre movendo montanhas. Esse é o meu tema de hoje, movendo montanhas. Eu creio que, às vezes, nós somos confrontados com montanhas nas nossas vidas. Montanhas da depressão, montanhas financeiras, montanhas emocionais, montanhas de saúde. Então, a gente sempre, o tempo inteiro, nós somos confrontados e estamos, às vezes, diante de montanha ou montanhas, entendeu? Às vezes, você está cercado de montanhas, entendeu? Então, Deus tem algo para nos ensinar hoje, como a gente destruir, mover essas montanhas, amém? E eu creio que Ele vai nos ensinar algo aqui essa noite. Lá em Mateus 11, Jesus fala, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, credes o recebereis e tê-los-ei. Eu lembro uma vez que eu tinha mais ou menos uns 18 anos, mais ou menos, e eu tive um acidente de carro e quebrei meu braço do lado esquerdo. E o médico falou assim para mim, você vai ficar no mínimo 2 meses sem mover esse braço. E eu falei assim, nossa, mas 2 meses é muito tempo. É muito tempo, vai me atrapalhar a estudar, vai me atrapalhar a trabalhar. Nossa, é muito tempo, eu não aceito isso na minha vida. E eu tinha que voltar no médico na outra semana. E eu comecei a falar assim, não, Deus, eu não aceito isso. E eu comecei a falar, braço, você está colado. Braço, você está colado. Eu não aceito que você está quebrado aí dentro desse gesso. Você está quebrado, você está colado aí. E eu comecei a mexer meu braço, né? E a minha mãe falou, menino, você é doido, para de mexer esse braço, você vai tirar esse osso do lugar. Eu falei, não, mãe, Deus falou para mim que Ele levou sobre si todas as enfermidades. E eu tenho que crer, e essa montanha que está aqui, eu vou declarar que eu estou curado. E eu comecei a mexer com esse braço para um lado e para o outro, né? E a minha mãe falou assim, não, vão lá no médico. Chegou lá no médico, o médico falou, não, vamos tirar um raio-x aí, para ver o que está acontecendo com esse braço seu. E quando ele tirou o raio-x, ele viu que o braço estava colado, o osso estava colado. Eu falei assim, não, mas tem alguma coisa errada. Você vai ficar com esse gesso aí, no mínimo, mais 1 semana, porque esse braço seu não tem jeito de estar colado. Eu falei assim, mas ele está colado, Deus falou para mim que ele está colado, e tudo, né? Eu vou tirar esse gesso. E o médico falou, não, você vai ficar mais 1 semana. Eu falei assim, ok, então tá, vou ficar mais 1 semana. Passou uns 2, 3 dias, eu falei, mãe, eu vou arrancar esse gesso.
meu braço está, não tem nada no meu braço. Mas estava lá, no raio-x, estava mostrando o primeiro raio-x que estava quebrado. E eu não aceitei aquilo na minha vida, era uma montanha. Mas eu declarei com a minha boca que ele estava curado. Entendeu? Então, montanhas, meu irmão, montanhas, você só move montanhas quando você declara, quando você abre a sua boca, quando você fala. Quando você fala, se você não falar com as montanhas, elas falarão com você. Se você não falar com as montanhas, elas vão falar com você. Ela vai falar assim, sua finança, você nunca vai melhorar. Essa finança, esse débito aí, você vai ficar anos e anos com ele. Esse câncer aqui é para te matar. Não é para você se levantar. Essa doença que você está aí agora, não é para você... Você não vai ser curado. Essa depressão que você está aí, você não vai sair dela. Então, as montanhas começam a falar com você. Se você não falar com elas, elas vão falar com você. O tempo inteiro. O tempo inteiro ela vai falar com você. Você pode ouvir e receber o que elas falam, ou você pode se posicionar e falar, não, eu não aceito isso. Montanha, sai daqui, erga-te daqui e vai para lá. Eu não aceito você na minha vida. Então, ou você aceita as montanhas falarem com você, ou você se posiciona e dá uma voz de comando para ela e falar, câncer, você está aí, você pode ser grande, mas o meu Deus é maior que você. Finança, você pode estar com problema aí agora, mas o meu Deus é o Deus do ouro o dono do ouro e da prata, e ele pode falar, e ele falou que mesmo no deserto eu prosperaria. Eu prosperaria. Então, Deus tem algo maior para você e para mim. Nós temos que receber e abrir a nossa boca. Eu lembro de uma passagem que Jesus passou em frente a uma figueira. E lá naquela figueira lá, ela não tinha fruto. Ela não tinha fruto. E Jesus falou assim, você nunca mais terá fruto. E continuou andando. E ele olhou, e os discípulos olharam para trás e viu a figueira, continuava lá, bonita, florida, maravilhosa, como ela era antes. Como ela era antes. Às vezes eles falavam assim, nossa, Jesus, essa palavra que Jesus lançou aí... não serviu para nada não, porque olha lá, a figueira está do mesmo jeito, não mudou nada. E às vezes, meu irmão, isso que acontece com as nossas montanhas. Às vezes nós olhamos para ela e declaramos a ela e tudo, e nada vai mudar. Às vezes você vai ter que declarar isso 1 mês, 1 ano, 2 anos, alguns dias, para você ver alguma coisa. Mas você tem que abrir a sua boca. Você tem que abrir a sua boca. Às vezes as pessoas veem você falando as coisas e declarando, e às vezes ela vai falar, não, esse cara é doido. Ele está falando isso, mas olha só, gente, está tudo errado na vida dele. Está tudo errado. O cara está quase morrendo e está falando que ele vai ser curado. Ele está quase morrendo e está falando que câncer, sai daqui, que eu te ordeno. Ele está todo destruído no banco, e está ainda declarando. Então, às vezes você não vai ver nada mudar na hora. E nada às vezes vai mudar naquela hora, ou às vezes pode até mudar na hora. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o agora, nesse exato momento, como ele vai poder. Às vezes vai demorar alguns anos. Abraão, Deus falou algo para Abraão, e demorou o quê? 25 anos para que Isaac viesse a nascer, entendeu? Mas Deus já tinha declarado sobre a vida dele, entendeu? Então, meu irmão, continua, abra a sua boca, abra as suas bocas, que as suas montanhas vão mover uma hora. E o que aconteceu? Alguns dias depois, aqueles discípulos voltando, mas Jesus, e passaram naquela figueira, o que ela estava? Completamente morta, completamente seca. Meu irmão, no momento que Jesus declarou algo sobre aquela figueira, naquele exato momento,
algo aconteceu. Algo aconteceu lá no meio da terra, lá nas raízes daquela figueira, a vida se cessou. Tanto que passou alguns dias e estava lá a figueira toda seca. Entendeu? Então, meu irmão, quando você abre a sua boca, você nunca sabe o que está acontecendo por trás daquilo que você falou. Você nunca sabe. Você nunca sabe o que está atrás da cortina. Você nunca sabe o que Deus já moveu depois daquela palavra que você lançou. Porque Ele só está esperando você abrir a sua boca. Ele só está esperando você abrir a sua boca. O importante é você abrir a sua boca. Às vezes nós jejuamos, às vezes nós oramos, nós buscamos, nós fazemos campanhas de oração, e isso é bom. Isso é bom. Mas fale com as suas montanhas. Abre a sua boca, declare para elas que elas vão sair daqui e ali. Finanças, eu vou ser próspero em nome de Jesus. Saúde, corpo, você está curado em nome de Jesus. Câncer, sai daqui em nome de Jesus. Meu Deus é maior do que você. Abra a sua boca. Abra a sua boca, meu irmão. Abra a sua boca. Eu lembro, tem mais ou menos uns 4 meses atrás, eu fiz um orçamento de um trabalho grande. Eu fiz um trabalho, 6 meses atrás, eu fiz um orçamento de um trabalho grande. E o pessoal falando, não, você vai pegar e tudo, e eu orando pelo aquele trabalho e tudo. E um dos meus funcionários chegou assim para mim, Léo, esse trabalho é nosso, Léo. Mas não começa, não só ora, não. Declara com a sua boca que você vai receber esse trabalho. E eu comecei porque eu estava trabalhando, toda vez que eu passava em frente àquele prédio, eu falava assim, esse trabalho é meu em nome de Jesus. Esse trabalho é meu em nome de Jesus. Todo dia que eu passava lá, eu olhava para aquele prédio e falava, esse trabalho é meu em nome de Jesus. Passou alguns meses, começou alguém a trabalhar lá naquele prédio. Eu falei, poxa, perdi o trabalho, né? Trabalho não foi mesmo. Aí o menino falou assim, Léo, os caras só continua declarando que esse trabalho é seu, esse trabalho é seu. Eu falei assim, tudo bem, passava lá e falava assim, não, o trabalho é meu, em nome de Jesus. Trabalhei e os caras lá trabalhando. E tudo. Passou mais ou menos 2 meses que os caras estavam trabalhando. O dono do trabalho me ligou. Eu falei assim, eu tive umas boas referências suas aí, tudo, eu queria que você viesse aqui num trabalho que eu estou fazendo aqui do lado, eu vejo as suas vans lá no outro prédio sempre, você poderia vir aqui? Eu falei assim, posso, né? Ele falou assim, é o seguinte, vê o que está acontecendo aqui nesse trabalho aqui, e me fala quanto que você quer para terminar todo o trabalho e tudo, porque esse pessoal já está aqui 2 meses e até hoje eles não me entregaram nenhum piso. Eu falei assim, ok. Aí eu fui lá, aí eu falei assim, mas eu fiz um bid, eu mandei para você não recebeu? Ele falou assim, não, eu recebi, mas só que esse outro cara, ele deu 25 centavos mais barato que você e tudo, e eu resolvi pegar ele. Eu falei assim, ok, então tá. Aí eu fui lá, fiz todo o orçamento para ele, e ele falou assim, quando que você pode começar? Eu falei assim, eu posso começar semana que vem. Aí passei o orçamento para ele e tudo. Como era para terminar o serviço dos outros, e ele precisava do negócio, ele precisava de tudo pronto em 1 mês e meio. O bid que eu tinha dado, eu não podia fazer mais. Eu falei assim, eu vou ter que jogar quase $1 acima do que eu tinha pedido, para mim conseguir terminar. Então, passou 2 dias, o cara falou, não, pode começar. Então, olha só, quando você declara, Deus sempre tem o melhor para você. Eu declarei, eu peguei o trabalho acima do preço que eu tinha dado a princípio, terminei tudo, entendeu? Então, meu irmão, começa a declarar.
abra sua boca, abra sua boca. Você é filho do Deus Altíssimo, você é filho do poderoso Deus, você é filho do soberano. Você tem que andar como se fosse príncipe. A gente fala que é filho de Deus. Se você é filho de Deus, ele é o quê? Ele é o rei, não é? Ele é o rei, ele é o Senhor. Então, meu irmão, você tem que começar a andar igual príncipe. Você tem que andar como príncipe, agir como príncipe, pensar como príncipe, falar como príncipe, agir como príncipe, se vestir como príncipe. Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem que abrir a boca como se você fosse realmente um príncipe. Quando o príncipe, ele abre a boca e ele declara e fala, porque ele sabe que ele tem um rei atrás dele que vai sustentar a palavra dele. E você tem um Deus que vai sustentar a sua palavra. Se a sua palavra que você lançou está dentro da palavra dele, ele vai ser o seu fiador, ele vai ser aquele que vai assinar ali debaixo ali daquilo que você está falando, amém? Glória a Deus. Quando começar a falar com as montanhas, você verá que elas não são permanentes. Às vezes nós olhamos as montanhas e começamos a orar, começamos a jejuar e tudo, e elas não saem da nossa frente. Elas não movem, porque montanha só move quando você abre a boca. Montanha só move quando você abre a sua boca. O povo de Israel estava na frente das muralhas de Jericó. Aquilo era uma montanha para eles. Era uma montanha. Eles começaram a rodar em volta dela um dia. Começaram a rodar, cada dia eles rodavam em volta daquela cidade, e aquela montanha estava ali, ela não se movia, ela não moveu, ela nem não trincava com o batido do pé do povo, e o povo começou a andar uma vez, 2 vezes, e no último dia, o povo andou quantas vezes? Andou 7 vezes, 7 vezes, e as montanhas, e as muralhas se ruíram? Não, as muralhas se ruíram quando o povo gritou, abriu a boca. Então, quando o povo abriu a boca, aí sim as muralhas se moveram, se trincaram, caíram. Então, Deus está falando, meu irmão. A gente tem que aprender a abrir a nossa boca e declarar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Abra a sua boca. Deus está ensinando algo para nós aqui essa noite. Deus está ensinando algo para nós aqui essa noite. Não é só para vocês não, para mim também. A gente tem que declarar, abrir a boca, chegar no seu irmão, chegar na sua família e falar: você é abençoado, você... Isabela, Gabriela, minhas filhas, vocês vão ser as melhores da escola, vocês são as melhores da escola. Você declara isso sobre seus filhos, declara isso sobre a sua casa, meu irmão. Não fica com a sua boca fechada, a sua boca é para abrir mesmo. A gente vê lá eu sempre gosto quando eu estou pregando ou falando alguma coisa, voltar no princípio. O princípio está lá em Gênesis. Deus falou. Estava lá, a terra era sem forma e vazia. A presença de Deus mudou isso? Não. O pensamento de Deus a respeito da terra sem forma e vazia mudou alguma coisa? Não. Nada se mudou enquanto ele não falou assim: haja. Haja. Enquanto Deus não abriu a boca dele falou: haja, nada se fez, nada se mudou. Então é princípio, meu irmão. Está ali no primeiro capítulo da Bíblia, Deus já nos ensinando que nós temos que abrir a nossa boca. Se a gente quer conquistar algo, se você quer conquistar algo, se você quer ser grande em alguma coisa, abra a sua boca. Deus está ensinando isso aqui para nós essa noite, meu irmão. Você quer ser um grande empresário aqui nessa cidade, você quer ser um médico, você quer ser um engenheiro, você quer ser um advogado, abra a sua boca. Abra a sua boca. Amém?
Você tem que sempre lançar uma palavra de comando. Sempre. Você tem que comandar. As montanhas não vão ouvir o que os seus parentes falam a respeito de você. As suas montanhas não vão ouvir o que as outras pessoas falam a respeito de você. Essas montanhas não vão mudar porque o pastor está orando por você, porque estão fazendo jejum com você. Essas montanhas só vão se mudar quando você abrir a sua boca. Elas vão tremer somente quando você abrir a sua boca, porque quando você abre a sua boca a respeito das suas próprias montanhas, algo no céu começa a se mover. Algo no céu começa a se mover. Deus começa a mandar mensageiros. Deus começa a mover os anjos. Deus começa a mover céu e terra para te ajudar, porque você abriu a sua boca. Então, abra a sua boca, meu irmão, abra a sua boca. Às vezes a gente fica assim, meio doido, assim. Às vezes as pessoas podem até achar a gente doido de falar assim: nossa, mas eu estou querendo vender esse carro aqui, por exemplo. Em falar em carro, eu vou até contar uma aqui. O que aconteceu uma vez comigo lá na minha igreja? Era no final do culto, todo mundo tinha ido embora já, eu sempre ficava por último. O último a sair da igreja era eu. Porque às vezes eu tinha que sair e depois voltar, porque eu tinha um programa de rádio na igreja, meia-noite, eu fazia da meia-noite às 4 horas da manhã, todo dia. Entendeu? Então, às vezes eu saía da igreja só para tomar um cafezinho e tudo, e voltava para lá que eu tinha que fazer o programa que chamava Programa da Madrugada. Comando da Madrugada, chamava Comando da Madrugada, era da meia-noite às 4 da manhã, todo dia eu estava lá. E quando terminou o culto, falei assim: não, vamos comer uma pizza, né? Crente gosta de comer demais, né? Vamos comer uma pizza, vamos. Saímos, a hora que eu entrei dentro do carro, que eu taquei a chave no carro assim, nada do carro pegar. Aí eu saí do lado de fora do carro, comecei a andar em volta do carro, e tinha um pessoal lá ainda na igreja lá, e vendo eu em volta do carro. E eu comecei a falar: carro, você vai pegar em nome de Jesus. Carro, você vai pegar em nome de Jesus, que eu tenho que comer alguma coisa, que eu tenho que voltar para cá. Carro, você vai pegar em nome de Jesus. Fui lá dentro da igreja, peguei o óleo da unção lá e comecei a tacar em cima do carro. Falei: carro, você vai pegar agora em nome de Jesus. Eu não aceito você ficar desse jeito. Você vai pegar em nome de Jesus, carro. E eu entrei para dentro do carro assim, e o pessoal lá assim, vendo eu fazer aquele negócio, né? Eu falei: vocês vão ver, o carro vai pegar agora. E eu taquei a chave, a hora que eu dei, o carro pegou. Falei: oh, Deus, o Senhor é bom demais. Então, são montanhas, meu irmão. São montanhas, e a gente tem que aprender a mover montanhas com a boca. Com a boca. A boca. Então, começa a exercitar os seus lábios. Comece a exercitar a sua boca, porque na sua boca tem poder, na sua palavra tem poder, entendeu? Tanto que a palavra de Deus fala que a nossa língua é poderosa, a nossa língua é poderosa, ela é um órgão muito pequeno, mas ela pode mudar muita coisa, para o bem e para o mal, entendeu? Então começa a usar a sua boca em seu favor, declarando as promessas de Deus sobre a sua vida, declarando o mover de Deus na sua vida. Amém? Outra coisa, começa a falar com as suas montanhas, não das suas montanhas. Começa a falar com as montanhas, não das montanhas, porque normalmente quando a gente fala das nossas montanhas, a gente começa a aumentar aquilo que ela às vezes não é, mas você começa a falar tanto daquela montanha, que ela começa a se tornar às vezes maior do que o seu Deus.
você começa a acreditar que aquela montanha é tão grande que nem o seu Deus não vai poder mudar ela, de tanto que você fala daquela montanha. Eu vejo pessoas que às vezes têm uma doença, ou algum familiar tem uma doença, ela começa a pesquisar tudo que tem na internet a respeito daquela doença. Nossa, mas isso aqui, se acontecer isso, faz isso, se acontecer aquilo, vai fazer daquele jeito. Essa doença aqui ainda não arrumou, não teve cura em lugar nenhum. Essa aqui, até agora não encontraram nada. Não, mas parece que lá na Índia tem alguém que descobriu alguma coisa, aí você vai lá, vai ver, o trem não é, entendeu? Principalmente em relação à doença, eu não quero nem saber quem fez, quem deixou de fazer, como que ela é ou como que ela não é. Eu quero saber que eu tenho um Deus que levou sobre si todas as minhas enfermidades e Ele é capaz de me curar, independente ou não, se a medicina sabe ou não de alguma coisa. Entendeu? Então, eu não quero saber. Entendeu? E às vezes, quando a pessoa quer às vezes falar alguma coisa para mim, eu falei, não quero saber. Eu não quero saber. Eu tenho um Deus que é maior do que meus obstáculos. Eu tenho um Deus que é maior do que as minhas montanhas. E eu tenho que crer nisso. E eu tenho que declarar isso. Então, não fale sobre as suas montanhas. Fale com a sua montanha. Declare para ela que você tem um Deus que é maior do que ela. Davi sabia muito bem a respeito disso. Davi tinha exatamente 17 anos e ele se confrontou com a bica de uma montanha, que era Golias. Quando ele chegou lá no meio do arraial, o povo estava falando da montanha. Nossa, ele é grande demais, ele é poderoso demais, ninguém consegue vencer ele é o melhor guerreiro, ele é isso, ele é aquilo, ele é maior do que todo mundo, ele pode, a espada dele é grande, o escudo, tudo. Davi só ouvia o povo falar da montanha, mas Davi sabia que ele tinha que falar com a montanha, e ele chegou lá para a montanha e falou assim, ei, você incircunciso, quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Entendeu? Ele sabia falar com a montanha, e quando ele falou isso, as pessoas, não, eu vou mostrar para esse incircunciso quem é o meu Deus, eu vou lá, eu vou lutar com ele. E quando ele falou isso, as outras pessoas continuaram falando sobre a montanha, e o que poderia aquela montanha fazer com eles. Davi, você é doido, você é pequeno demais, você não tem experiência nenhuma, você não pode, isso aqui para você é demais, entendeu? Você não sabe falar inglês, você não tem documento, você não tem uma drive license, você não pode, isso aí é demais para você, essa montanha é intransponível, ela não pode, você não pode. Davi falou assim para Davi, mas Davi sabia quem ele era. Davi sabia que aquela montanha era grande, mas o Deus dele era maior do que aquela montanha. Ele olhava para os montes e sabia de onde vinha o socorro dele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele chegou para aquela montanha e falou, ó montanha, você pode vir com espada, ó montanha, você pode vir com lanças, você pode vir com tudo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo Ele vai me entregar nas suas mãos, Ele vai te entregar nas minhas mãos, e a sua cabeça eu vou jogar para as aves do céu. Davi sabia como falar com a montanha. Então, meu irmão, aprenda a falar com as suas próprias montanhas. Não espere as pessoas falarem das suas montanhas. Não espere as pessoas falarem para as suas montanhas, porque não vai servir, não vai dar certo. Começa você mesmo a abrir a sua boca e falar para a sua própria montanha quem é o seu Deus. Amém?
Zorobabel sabia também quem era o Deus dele, como falar com as montanhas. Quando Zorobabel estava lá para reconstruir o templo, ele estava ali para reconstruir o templo, o que aconteceu? Os líderes da cidade convocaram até os advogados da cidade para não deixar ele tirar os permits para ele fazer a obra. Tava ali, aquilo ali era a montanha dele, e não estava deixando Zorobabel reconstruir o templo. Os próprios líderes da cidade falaram: não, você não vai construir, não, você não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Mas Zorobabel sabia como falar com as montanhas. Lá em Zacarias 4, a partir do versículo 7, está falando assim, começa muito bonito esse versículo. Zorobabel sabia como falar. Olha só o que ele fala lá: quem és tu, ó monte grande? Quem és tu, ó montanha? Diante de Zorobabel serás como uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Irmão, quando você começar a falar com as suas montanhas, sabe o que Deus vai fazer com elas? Vai planar elas, está falando aqui, quando Zorobabel falou, ô montanha, quem és tu? Diante serás como uma campina. Então, quando você começa a falar com a sua montanha, meu irmão, tem um Deus que é poderoso demais e é grande demais, e Ele vai dar uma planada nessa montanha, entendeu? Que você não vai ver, os seus olhos vão começar a ver adiante, vai ver lá na frente, porque Deus aplanou a sua montanha. Então começa a abrir a sua boca, porque a partir do momento que você abre a sua boca, o Espírito de Deus, os anjos de Deus, o exército de Deus todo começa a trabalhar ao seu favor. Então abra a sua boca. É isso que eu queria trazer para você essa noite, meu irmão. É isso que Deus colocou no meu coração. É isso que Deus colocou no meu coração. E eu queria que você ficasse aí de pé agora, no seu lugar, e começasse a exercer essa palavra. Abra a sua boca agora, meu irmão, e declara que a sua montanha, eu não sei qual montanha que está passando na sua vida hoje, eu não sei se você tem alguma montanha, às vezes você não tem montanha nenhuma, às vezes você está aí calado e tudo, porque você não tem montanha nenhuma, não tem nada na sua frente atrapalhando, entendeu? Você está livre para andar e tudo, mas meu irmão, se você tem alguma montanha na sua vida essa noite, abra a sua boca agora e declara que ela vai se mover, em nome de Jesus. Declara essa palavra sobre a sua vida, declara essa palavra sobre a sua família essa noite, meu irmão. Abra a sua boca, não fica com sua boca calada não, abra a sua boca, começa a exercitar isso, meu irmão. Não é pensar não, abra a sua boca. Deus não pensou, não foi a presença de Deus ali no começo de todas as coisas, não foi o pensamento de Deus ali naquele momento, foi o abrir da boca de Deus, todas as coisas foram criadas, foi mediante a palavra dele que ele criou todas as coisas. Então abra a sua boca, Deus te ensinou isso. Não estava ali escrito daquele jeito só para encher a Bíblia não, só para ela ficar mais grossinha não, estava ali para Deus, porque Deus queria nos ensinar a mim e a você, que nós temos que abrir a nossa boca. Abra a sua boca, declara sobre a sua vida que você é próspero, declara sobre a sua vida que você tem saúde, declara na sua vida que seus filhos são bênção do Senhor, declara na vida do seu filho, se ele tiver algum problema com droga, declara sobre a vida dele que ele é liberto em nome de Jesus. Fala com essa montanha, agora em nome de Jesus, e que Deus possa estar
nos abençoando durante essa noite e no restante dessa semana, em nome de Jesus. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Amém.